contexto de toda aquela história, a Bíblia fala que quase 3.000 almas se acrescentaram, né? O sermão, né, que foi dado ali, e quase 3.000 almas se chegaram ao Senhor. E aí chegando, irmão, no 42, vai dizer assim, Atos dos Apóstolos 2, 42, depois da descida do Espírito Santo, né, que eu creio que o Espírito Santo é ousadia, irmão, quando nós pregarmos essa palavra, nós conseguimos fazer aquilo que nós não conseguimos sozinhos, né? E aqueles já estavam cheios, já tinham recebido, viram os homens de Deus sendo usados, aquela ousadia pelo Espírito Santo do Senhor. Em Atos dos Apóstolos 2, 42, vai dizer assim, olha como ficou a igreja do Senhor: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Irmão, eu vejo que depois de uma pregação, depois daquelas aulas, um monte de novo convertido, alguns que já seguiam Jesus, já conheciam a trajetória, mas outros que não conheciam tiveram a importância que se acrescentaram disso, que quase 3.000 foram batizados, né? Naquele propósito, e agora a Bíblia vai dizer que eles perseveravam na doutrina do apóstolo, ou seja, que ensinaram, que tinham tudo em comum, viviam a alegria e se mantinham naquela palavra. E eu fiquei pensando sobre, comparando a igreja do passado com a igreja de hoje. Estou falando só da nossa igreja, uma igreja mundial, né? A igreja brasileira, a igreja americana, todas as igrejas. E eu fiquei pensando, se você for puxar um estudo de quantos cristãos, qual a quantidade, irmão, de evangélico que tem que falar que serve o mesmo Deus? Nós éramos para ser um povo muito forte, por quantidade, por servir o Deus poderoso, principalmente por isso, e por quantidade de pessoas que nós somos. Imagina essa igreja da atualidade se ela fosse uma igreja unida, irmão. Se fosse uma igreja que já tinha tudo em comum, perseverava, se a gente perseverava em tudo, irmão. Nós seríamos um povo batido, nós botávamos no governo quem a gente quisesse, nós tirava quem a gente quisesse, a verdade seria essa. Porque o resto do povo seria dividido e nós seríamos um povo. Mas infelizmente, irmão, às vezes a igreja está mais dividida que o povo do mundo. Aí você vai chamar uma outra igreja para fazer um ato social, irmão. Se você for no centro espírita pedir ajuda, alguém de lá vai te ajudar. Às vezes outra igreja não te ajuda porque a praga da sua igreja é diferente. Infelizmente, né? Não era para ser. Nós éramos para ser o povo mais feliz dessa terra, nós éramos para ser o povo mais unido. Mas por causa de divisão, por causa de interesse, por causa de uma coisa de outra, não concordarmos em tudo, nós não conseguimos se unir. Por causa de pensamentos diferentes, porque às vezes uma igreja é chamada, um evangelho todo chamado em oração. Tem igreja, irmão, que você entra até hoje, é 30, 40 minutos de joelho, 1 hora, né? Eu tenho um amigo que ele abre o culto, ele chega na 1 hora de joelho antes do culto abrir, e ele que abre o culto. Ele falou: eu gosto de abrir culto porque é 1 hora de joelho dobrado. Ele gosta, irmão. Ele chega antes de todo mundo, imagina ele limpa uma armadilha na igreja, dobra o joelho, e quando ele se levanta, o povo já está lá, mas ele não sabe quem chegou e quem não chegou, ele só deixa o diabo na porta para lá. Cada um dos que a gente não consegue compreender o chamado, nós não conseguimos compreender a diferença, né? Imagina, irmão, se os grandão, se as igrejas grandes ajudassem os pequenininhos, irmão, estava todo mundo rompendo, né? Se financiasse o trabalho, se as igrejas enviassem, irmão, e às vezes os missionários estão passando tanta dificuldade, sendo abandonados, irmão, pelas suas próprias igrejas. Aquele próprio que enviou, mas não vai lá que nós vamos te manter. Daqui a pouco o recurso corta pela metade, depois corta de novo e depois corta, acabou, não tem mais. E o missionário fica vendo navios, como diz o livro, fica lá. Mas imagina, irmão, se une para fazer realmente, irmão, eu não posso ir na igreja, ninguém pode ir, mas pode enviar alguém, né? E nós falamos de igreja grande, irmão, que tem grande receio, né? E às vezes a gente, irmão, pequenininho, nós fazemos coisas, irmão, né? E às vezes nós deixamos de fazer coisas que nós podemos fazer, nós como pequeninos, né? Porque todo mundo pode fazer algo, irmão. Se você não pode enviar, você pode orar. Se você não pode mandar recurso, você pode fazer algo, você pode falar para alguém que tenha recurso, né? Porque às vezes a gente temos, irmão, um colega ou alguém comum que a gente vai ter acesso, aquela pessoa não tem. E às vezes a gente pode apresentar um projeto, né? Como daqueles meninos lá na Ásia que eu já apresentei alguma vez para alguns amigos. Falei: ó, esse projeto a gente ajuda a se sentir no coração. E aí ele, Deus, irmão, você faz a sua proposta, né? Mas voltando aqui para essa palavra, ele vai dizer, eu vou repetir mais uma vez: perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha só, irmão, principal, né? Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja centralizada.
Eles conseguiam entender que aquilo que os homens de Deus tinham que tomar direcionamento, porque eles sabiam realmente que era homem de Deus, eles não precisavam ficar fazendo, porque eles viram transformar o Espírito Santo desceu naquela totalidade, né? E as pessoas conseguiam crer, tomar aquele direcionamento, né? E perseveravam que na oração. E se tem uma coisa, irmão, que deixa o cristão, esse dia uma pessoa me fez uma pergunta e falou: como é que eu me aproximo de Deus? Eu falei: olha, você tem que fazer 3 coisas, pelo menos. Ele: ué, mas tem que ser 3 coisas. Eu falei: né? Falei: primeiro você precisa servir Ele como muito sente, você precisa aceitar Ele no teu coração, e isso tem que ser um ato que você tem que fazer. Não pode ser só da sua boca para fora ou no seu secreto. E falei para ele: você tem que conhecê-lo. Para conhecer você precisa fazer o quê? Ler essa Bíblia. E você precisa falar. E orar. Se você só ler essa Bíblia, você só vai ser uma pessoa instruída. Agora você precisa orar, ter uma conversa, um diálogo com Ele. Mas como que é esse diálogo? Eu falei: como você quiser, como você está falando comigo, você vai falar com Ele. Não sei se você vai chamar de amigo, de pai querido, de pai amado, de Senhor, de Salvador, tudo isso Ele é. Mas Ele quer que você se achegue a Ele, para cada vez que você tiver mais intimidade, você poder falar com Ele de uma maneira diferente, né? E a pessoa ficou me olhando assim: mas é assim? Eu falei: é. Porque se você só estudar a Bíblia, você só vai ser instruído. Eu falei: até para você ler ela. Aí contei uma história que eu tinha uma patroa que me levou para a igreja, trabalhava na casa deles, eles me levaram para a igreja, foi ali que eu conheci, irmão, verdadeiramente a maneira onde eu aceitei o Senhor Jesus. Já tinha conhecido lá pequenininho, aquilo tinha ficado marcado, mas eu não conhecia fundo. Eu comecei a conhecer, e ela reparou que eu comecei a ler Bíblia na hora do almoço. Ela falou: você entende? Que eu falei: quem trouxe o livro, não entendo nada. Ela falou assim: mas como é que você está lendo? Como é que eu estou lendo? Todo mundo lê, boto minha mão lá e vou lendo. Abro lá e leio. Ela falou: não, Bíblia é diferente. É diferente, pô. Antes de você ler, você ora, pede a Deus a instrução. O livro que você vai ler, pede a Deus. Eu comecei a fazer realmente, que começou a fazer diferença, né? Então a oração faz toda a diferença. A nossa comunhão e para o nosso crescimento como cristão, nós entendemos o nosso Deus. E hoje, irmão, o crente está ficando descansado, né? E se a gente olhar, foi falado aqui da gente servir na hora que as coisas estão difíceis. Irmão, se a gente olhar para o passado, eu não sei aqui a família de cada um, mas mesmo se hoje estiver ruim, estiver difícil para a gente, se a gente olhar para os nossos avós, é muito mais difícil o tempo dele do que o meu seu. Tinha que plantar para colher, tinha que ter dificuldade toda, tinha uma fartura e ao mesmo tempo tinha uma escassez, porque as coisas às vezes eram fartas, mas às vezes hoje a modernidade que nós temos aí não tinha, né? A velocidade, a vontade de ir na rua, hoje não. Você chama um Uber e você vai ali, R$10 que tinha que ser, não, tinha que ser de cavalo, de mula, de bicicleta, a pé. Eu estava pensando sobre isso e eles não deixavam de cultuar, não ia na igreja, aqueles que iam, né? E a minha família não foi uma família, principalmente pai e mãe, né? Que serviu sim, mas por parte de pai, meus avós serviam sim. E eu creio que ali foi determinado, aquelas mesas grandes que tinham lá fora da casa dele, meus netos, meus filhos, um dia vão servir o Senhor. E a gente vimos isso acontecer. E a gente viu que o pessoal não media esforço na casa do meu avô, por parte de pai. Era tanta gente, já era 22 filhos da minha avó. Você imagina só, 22 filhos, uma casa pequena do lado de fora, se fazia aquela mesa de tábua de 3 metros, os banquinhos, as mesas de tábua também, e era um monte, porque chamava o pessoal nos domingos, ia culto, tinha teatro, tinha o pessoal da igreja lá fazendo um trabalho, tinha almoço, né? E eu me lembro vagamente daquilo, que eu era muito pequeno, né? Não me lembro das palavras, mas eu me lembro daquele trabalho social que a igreja fazia, aquilo lá, e aquilo fazia diferença, né? E hoje nós vimos as coisas acontecer, e eles com toda a dificuldade, eles conseguiram fazer algo, que às vezes nós hoje não, com toda a modernidade, né? A igreja precisa se despertar, irmão. E se tem um jeito que Satanás está nos parando, está parando os cristãos, eu estou falando de mim também, que tem dia que eu estou descansado, irmão. Tem dia que a carne não quer orar, a carne não quer jejuar, a carne não quer buscar a Deus, a carne não quer aplicar um tempo, a carne não quer sair em busca de alguém, não quer consolar ninguém. Porque a nossa carne, quando você ensinou alguém, você vê ele errado de novo, você fala: adianta não, fulano, você não tem jeito. Na hora você, irmão, mas o Senhor deu jeito em mim, deu jeito em você, né? Aleluia. Tem hora certa, e às vezes você tem que semear, regar e continuar regando para aquilo ali florescer, irmão. Até que o irmão consiga ter uma plenitude, né? E também ser ensinado. Não adianta nós só falarmos, mas não ensinar, né? Está passando luta por causa disso, não está passando luta por causa daquilo. Se você fizer assim, você vai vencer. Mas é mais fácil a gente fazer o papel de Satanás, apontar o nosso dedo e criticar. E a gente voltando para essa igreja, que eles tinham tudo em comum, irmão. Perseveravam nas orações, na doutrina, e confiava que verdadeiramente, irmão. Hoje o cara está fazendo a igreja, ele não consegue confiar no outro, está difícil, né? Porque a gente vê tantos campos, são tantas coisas acontecendo no último tempo, que a gente não consegue se centrar.
Às vezes é tanta coisa e isso nos traz uma desanimação. Aí quando você começa, irmão, não orar, você que subia o monte, não sobe mais. Irmão, nós vamos esfriando, a verdade seja essa. Você vai se acomodando. Ah, não vou orar de madrugada, agora na época do frio, mais difícil. Vou orar de madrugada coberta, não orar de madrugada coberta é muito difícil. Quando você já dormiu, né? Estou falando, eu cansei de dormir. Falei, hoje eu não vou dobrar o gênero que está frio, eu vou orar aqui, Senhor. Aí você começa, Senhor, papai. Quando você vê, você está sonhando, já lá não sei aonde, irmão. Você perdeu, você acorda no outro dia orando e volta. Você não sabe onde você parou. Verdade, irmão, porque o cansaço não vem. Agora, quando você levanta, você dobra o gênero é diferente. Você é obrigado a seu corpo despertar. Né? Você está numa posição que não é muito confortável para você. Aí você é obrigado a buscar o Senhor. Só que o comodismo, irmão, dessa geração, não dá nem para a gente se comparar com essa igreja, né? Hoje a divisão que há entre a gente, às vezes nós fazemos o papel de não acusar, um acusando outros irmãos, em vez de estarmos em oração, em vez de estarmos clamando, em vez de estarmos nos direcionando, né, nos ajudando um ao outro. E às vezes é o que eu falei, nós brigamos quando não brigamos dentro da própria igreja, um contra o outro, apontando o outro, às vezes praga de igreja, irmão, um brigando com o outro, ninguém quer apoiar o projeto, ninguém quer ajudar ninguém, né? Ninguém quer fazer nada. Até as visitas que tinha muito está diminuindo, né? Nós participamos, irmão, de uma igreja que nosso pastor na época, não sei o que deu na cabeça dele, irmão, que ele não queria que ninguém visitasse ninguém. Se você fosse obreiro da casa e visitasse alguém, você estava no banco, tempo determinado. Mas só que na nossa igreja podia convidar, trazer pregador, mas quando chamava a gente, não podia ir lá pagar a visita, eu nunca vi disso, irmão. Um dia eu chamei o pastor e falei, pastor, isso está errado, não foi a direção que Deus me deu, que é assim, então eu fico seguro nessa direção, o senhor pode botar no banco, a partir de hoje já era presbítero, a partir de hoje o senhor pode me chamar de novo, não tem problema nenhum. Mas rapaz, como que pode? Eu falei, primeiro nós temos que ser livres, o maior preço que Jesus pagou naquela cruz é para mim ser livre, então eu não posso ser preso, o senhor ser preso é nada. Quem me chamou para o evangelho foi ele, eu falei assim, e se o senhor hoje quiser, ele ficou assim, não, eu falei, não, mas eu estou falando com você, não, mas aí fica ruim, eu falei, você que sabe, a regra é sua, né? Eu falei, mas eu estou comunicando com todo respeito a sua opinião, só que não concordo. Mas te respeito por ela, não sei porque que o senhor rodou, vamos orar a Deus. Né? E assim foi, irmão, que rompeu com a igreja, se acabou. Né? As coisas por quê? Porque às vezes, irmão, a gente quer segurar demais, às vezes nós temos essa estratégia que é nossa. Quando a estratégia não é do Senhor, ela funciona, agora quando é do nome, irmão, ela rompe. Quando você tenta aprender, quando você tenta pegar a pessoa no medo, na ganância, você pega durante um tempo, mas chega um tempo ela rompe. E voltando para a palavra, hoje nós temos, irmão, um comodismo, hoje nós temos tantas coisas, irmão. Mas a nossa carne não quer ser isso. Está difícil de fazer propósito, de fazer oração, de jejuar, de buscar. E as coisas estão boas, irmão. Se a gente olhar, as coisas não estão. Às vezes você pode estar passando dificuldade, como falar, ninguém sabe como ninguém chegou aqui, irmão. Mas as coisas não estão ruins assim, não, irmão. Né? Agora, tem pessoas que estão lá no hospital, tem pessoas que realmente estão tendo dor e sofrimento por outros motivos, que trocava tudo para estar aqui num culto. E sabe quando a gente dá valor nessas coisas, quando a gente perdemos, né? A gente viu quantas pessoas no Carlos só vê na igreja no domingo, podiam estar aqui numa terça-feira, irmão, cultuando conosco, abraçando, buscando pela casa, pelos parentes, e não consegue. Não consegue ter mais isso em comum, não consegue mais ver como se eu for lá, irmão, e acha que quando está vindo na igreja está fazendo um favor ao pastor, ao dirigente. Não, irmão, é a nós mesmo, né? É igual quando nós ofertamos a casa, nós achamos, eu estou abençoando, irmão, nós estamos sendo abençoados, a palavra diz, não, é a semeadura não colheita, né? Nós estamos semeando e estamos colhendo aquilo que o Senhor tem para fazer. E ele ainda continua dizendo mais, olha como que a igreja ficou, no 45, vendiam suas propriedades e bens, repartiam tudo, segundo as necessidades de cada um. Perseveraram unanimemente todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha que coisa linda. Olha como é que a igreja funcionava. Não precisava fazer força, não falou que tinha campanha do ar no meio da chave do carro da vitória. Não precisava ter TV, não precisava apagar a luz, pintar o teto de preto, não precisava fazer nada. Só que eles continuavam no caminho a ponto de eles chegarem no desprendimento que não importava mais o que tinha escrito. Alguns vendiam suas propriedades, mas não era regra, não, irmão. Isso aqui não era ensinamento e nem eles mandavam. Nenhum lugar você vai ver na Bíblia falando que eles mandavam que era feito assim. Só que eles sentiam no coração aquele que tinha. Eles se desprenderam tanto da matéria, eles importaram que o importante era Cristo, era o Senhor, que eles se desfaziam das coisas e ajudavam cada um segundo a sua necessidade. Esse dia eu li no culto que não sei
se foi na terça-feira passada, foi no domingo, sobre Ananias e Safira, irmão, que entrou nessa mesma fila, ele foi na mesma onda, porque ele via algumas pessoas fazendo e apresentando. Eles mentiram pro outro, vamos vender, vamos falar que foi assim, porque um estava cheio, irmão, do Espírito Santo, e eles não. E o apóstolo falou para ele: rapaz, por que você deixou Satanás entrar no teu coração? Por que você quer tentar o Espírito Santo do Senhor? E aquele homem cai morto, depois a sua mulher também cai morta, irmão. Não pelo dinheiro, não, é pelo engano que eles tentaram fazer o Espírito Santo, tentando descredibilizar.